Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos nessa noite, com alegria. Podemos abrir a palavra de Deus. Estamos estudando uma carta tão maravilhosa, complexa, porém Deus tem sido gracioso conosco, tem nos ensinado de forma transparente, clara, inteligível. Somos gratos a Deus. Irmãos, como nós dissemos na semana passada, nós vamos trabalhar um pouco mais os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Nós já estamos então, essa é a quarta parte desse estudo de Romanos, essa exposição. Vamos ler capítulo 1 de Romanos, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Deus soberano, Deus gracioso, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais uma vez nessa noite, que Ele seja o nosso mestre, que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações para edificar-nos. E eu Te peço, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. E que essa palavra que saiu dos meus lábios ajude os meus irmãos nos caminhos da verdade. E façam com que eles andem no caminho que glorifique o Teu nome e que os leve a se livrar-se da ira vindoura. Pai, Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já vimos então nas primeiras 3 partes que nós estudamos que Paulo se apresenta, em primeiro lugar, como servo de Jesus Cristo. Ele mostra ali uma posição de honra para ele, embora de grande humildade. Em segundo lugar, ele se apresenta como apóstolo, porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Então ele mostra a sua posição humilde, porém ele mostra também a sua responsabilidade como apóstolo, de ser. E aí ele conclui, apóstolo para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Depois vimos que o Evangelho que Paulo vai falar já havia sido anunciado no Velho Testamento pelos profetas. Em todas as Escrituras, Paulo diz que ali está contido o Evangelho. E ele diz também que o Evangelho é sobre Cristo, o Filho de Deus. Esse é o centro do Evangelho, é o assunto do Evangelho, Cristo. Ele também mostra o seu desejo. Em primeiro lugar, ele mostra que ele ora pela igreja de Roma. Ele tem apreço pelos irmãos, embora não conheça toda a igreja, mas alguns membros daquela igreja ele conhece. E conhecendo esses irmãos, ele também mostra desejo de estar com eles. Ele mostra que ele tinha afeto por aquela igreja e ele conhece a fé daquela igreja. Ele diz no versículo 8 que essa fé era uma fé robusta, é uma fé verdadeira, tanto que Deus havia permitido que ela se espalhasse pelo mundo. Era uma fé que ele achava fantástica e preciosa, e passou além das fronteiras da cidade de Roma, e era exatamente isso. A igreja verdadeira, ela não retém o Evangelho dentro das suas limitações, mas ela expande o Evangelho para além das suas fronteiras. E Romanos, a igreja de Roma estava fazendo isso. Paulo, então, ora com gratidão a Deus por causa disso. E a segunda parte da sua oração é que ele pudesse estar presente ali em algum momento da sua vida para vê-los pessoalmente, porque ele não conhecia a igreja por completo, conhecia poucos membros, talvez uns 26, 27 membros. E ele queria estar com eles. Isso não aconteceu de bate-pronto. A sua oração não foi atendida, pelo menos a curto prazo. A longo prazo, sim, porque ele ficou mais de 2 anos ainda
quando ele foi para Jerusalém, foi preso, aconteceram várias coisas com ele, e ele então é preso em Jerusalém. Obrigado, irmão. A volta da sua terceira viagem missionária, e ali em Jerusalém então ele sofre e fica preso, e é adiada a sua viagem para Roma por aproximadamente 2 anos depois que ele escreve essa carta. Paulo também tem o desejo e diz para os romanos por que ele queria estar com eles. Ele diz que ele queria estar com eles para confirmá-los em algum dom, em algum fruto espiritual, para estabelecer, quem sabe, um ministério sólido e uma boa doutrina naquela igreja. Esse era um dos objetivos de estar pessoalmente com ele, porque ele reconhece que Deus o havia chamado e dado autoridade apostólica para isso. O líder, como o apóstolo, tinha essa autoridade para que estabelecesse um bom ministério, levantasse pessoas ali, reconhecesse através do seu ministério, dos dons que Deus havia lhe dado, para estabelecer um bom ministério, fortalecer e confirmar aquela igreja. Em segundo lugar, ele queria estar com eles para ser consolado e consolar a eles mesmos, receber conforto e dar conforto àquela igreja. Pessoalmente, ele queria levar algo de bom para consolo daquela igreja e para que ele também, presente junto com eles, pudesse também ser confortado. Dar e receber, é isso que Paulo queria. Em terceiro lugar, também Paulo diz que ele tinha o desejo de estar com eles, porque ele sentia dívida, ele tinha uma dívida em seu coração. Versículo 14 diz, capítulo 1, versículo 14 diz que ele tinha uma dívida, tanto a gregos como a judeus, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele diz que há uma dívida, eu sou devedor. Qual é a dívida de Paulo? O próprio evangelho. Deus lhe deu o evangelho que não era só para ele, era um evangelho que tinha que ser repartido entre todos quantos ele pudesse alcançar. Então nessa dívida ele queria estar com os romanos, não porque os romanos precisassem do evangelho para a salvação, mas para algum complemento, e para ajudar os romanos a entender o que nós vamos estudar nessa noite mais um pouco, o poder do evangelho, que faz com que ninguém se envergonhe dele. Paulo queria estar presente para falar isso, cara a cara, para esses irmãos. Em último lugar, Paulo também queria estar com ele, porque ele se sentia pronto. Versículo 15, diz que Paulo diz, eu estou pronto para estar com vocês, para visitar, para anunciar o evangelho. Também a vós outros em Roma, versículo 15, porque ele se sente pronto. Pronto quer dizer tanto completo. Ele está experiente no evangelho, ele já tem o suficiente de entendimento do evangelho e ele entende que ele pode repartir ainda mais sobre as preciosidades da doutrina do evangelho de Cristo. E pronto também significa, eu estou ansioso, eu estou desejoso, eu estou querendo muito estar com vocês. Isso também significa pronto, né? Eu não vejo a hora de estar com vocês. É mais ou menos isso que Paulo fala. Então isso nós estudamos no início, nas 3 primeiras pregações. Nós vimos também que a questão do missionário, ele mostrou para nós que essa igreja era uma igreja que já estava estabelecida, mas precisava talvez de algum ajuste apostólico, é isso que ele queria fazer. E por que ele queria fazer isso? Um objetivo também de Paulo era poder passar por Roma a caminho da Espanha. Por que a Espanha? A Espanha era o limite conhecido, até então, os limites do Império Romano. Então aquilo soava no coração de Paulo como a ordem de Jesus Cristo para pregar o Evangelho até os confins da terra. No tempo de Paulo, a Espanha era como que os confins da terra. Então ele queria chegar até a Espanha, mas ele entende que próximo da Espanha estava Roma. Roma era importante porque era a capital do império. Então a cidade mais importante do império necessitava de uma igreja bem firmada, bem fundamentada, para servir como base, para que quando ele fosse pregar o evangelho à Espanha, Roma serviria como uma igreja mãe, uma supervisora das possíveis igrejas que surgiriam na Espanha. Então ele mostra que o missionário não é um freelancer, mas ele tem um estabelecimento, ele precisa ter um local base, uma igreja local base, para onde ele é enviado, prega o evangelho, mas ele precisa mostrar àqueles novos crentes que eles precisam se estabelecer numa igreja local.
Eles precisam crescer. A pregação do Evangelho, na mente de Paulo, e é o correto, é não somente fazer com que as pessoas creiam em Jesus Cristo, mas que eles se liguem a uma igreja local e cresçam na sua fé, desenvolvam a sua fé. E isso é através da ação da igreja, do corpo de Cristo, onde a sabedoria de Deus é manifestada em sua multiforme graça, em suas muitas formas. É dentro de uma igreja. Ninguém é crente e fica isolado no mundo. Ele precisa ligar a um corpo, a uma igreja local. É isso que Paulo, então, quer estabelecer quando fosse para a Espanha. Paulo ensinou também que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Nós já vimos isso, vamos falar mais um pouco nessa noite. Isso para Paulo é uma honra, saber que ele tem em suas mãos o poder do Evangelho, ou o Evangelho de poder. Então Paulo tem essa consciência. É um privilégio? Grande, grande privilégio. Mas, da mesma forma, é uma responsabilidade. E essa mesma responsabilidade está nas mãos da igreja, porque ela torna-se uma dívida. É isso que nós já falamos e vamos ver mais um pouco nessa noite. Então, Paulo, entendendo isso, ele quer avançar no Evangelho. Se ele não conseguisse chegar lá, então Deus, através do seu Espírito, faz com que Paulo escreva essa carta, e inspira Paulo a escrever a carta aos Romanos. E aí nós temos isso, por causa de todo esse atraso, por causa de muitas tribulações que impediram de Paulo chegar ao alvo dele de visitar Roma no seu primeiro momento, rapidamente. Deus não permitiu, graciosamente, para nos alcançar nessa noite, através dessa carta. Foi por causa de ser impedido de estar em Roma imediatamente, que Paulo se sente na responsabilidade de mandar instruções para lá através de uma carta. E essa carta é essa maravilhosa carta que nós temos aqui em mãos, carta aos Romanos. Bom, o que nós vamos ver nessa noite? Nós vamos ver primeiramente o que significa essa negação de Paulo. Por que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho? O que Paulo quer dizer com isso? O que passava na cabeça de Paulo? Nós precisamos entender primeiro que ele está escrevendo para os romanos. É para uma igreja em específico, de forma especial para os romanos. O que passava na cabeça de Paulo para escrever isso aos romanos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender esse público-alvo. Poucos já eram convertidos conhecidos de Paulo. E muitos convertidos ainda não eram conhecidos de Paulo dentro dessa igreja. Além disso, eles tinham a missão de pregar dentro da sua própria cidade. E o que era Roma? Como era Roma naquela época? Bom, Roma era então a sede do poder mundial. Roma era chamada de capital do mundo. Era a capital do mundo. Era a cidade mais importante até então, de todo o Império Romano, que era o império que queria dominar o mundo. Roma, então, era essa sede do poder mundial. Os romanos achavam-se autossuficientes. Por que eles achavam-se autossuficientes? Ora, porque eles tinham todo o poder político, eles tinham poder econômico. Os romanos tinham muita cultura. A cultura romana naquela época era uma cultura chamada greco-romana. Era a mistura entre os filósofos romanos e os gregos. E nessa mistura eles tinham uma das maiores mentes daquela época. A cultura era rica e eles se consideravam os mais sábios do mundo. Então eles eram poderosos politicamente, economicamente, na cultura deles, eles se sentiam autossuficientes, eram os melhores. Eles tinham muitas riquezas e glórias que eles haviam conquistado, porque eles dominaram muitas nações, e dentro dessas nações, eles levaram grandes despojos para Roma. Eles tinham muita, muita riqueza. E mais do que isso, sabe o que os romanos tinham demais também? Eles tinham muitos deuses. Ora, para um povo que tem tudo isso, para que o Evangelho? Para que conhecer mais um Deus? Eles tinham muitos deuses, eles tinham muitas riquezas,
Eles eram extremamente cultos, a sabedoria estava com eles. Eles tinham todo o poder político, econômico e militar em suas mãos. Eles eram autossuficientes, era uma nação. Roma era considerada os romanos eram muito soberbos, eram muito orgulhosos da sua posição. Então pense o que passa na cabeça de Paulo. Provavelmente bate assim: bom, eu preciso incentivar os meus irmãos lá em Roma, a igreja de Roma, porque eles vão encontrar bastante resistência diante de um povo tão orgulhoso, diante de um povo tão autossuficiente, diante de uma cidade que tem muitos e muitos deuses. Então, eu vou motivá-los. Eu vou dizer para eles, eu não me envergonho do Evangelho, quem sabe para mostrar para eles como exemplo. Bom, agora vamos ver o porquê de Paulo poder ser tentado, ou melhor, de achar que os irmãos de Roma, da igreja de Roma, poderiam ser tentados a ter vergonha do Evangelho. Por dois motivos principais. Existem outros, mas os principais motivos de que Paulo entende que eles poderiam se envergonhar do Evangelho. Primeiro motivo, primeira razão. Por quê? Por causa da origem do Evangelho. Qual era a origem do Evangelho? Bom, para os gentios, que não compreendiam bem a realidade do Evangelho, o Evangelho era identificado com um homem que era um carpinteiro judeu, já começou mal, que não foi expressivo em seus feitos. Os romanos não conheciam muito do que Jesus fez em seus 3 anos de ministério. Então ele era carpinteiro judeu. Ele não tinha muita expressão em seus feitos. Ele não teve muitos seguidores. Aliás, os poucos que ele teve, no fim, quando ele foi preso, todo mundo fugiu dele. Esse carpinteiro judeu, por fim, foi morto numa cruz, que era então o método de execução mais vergonhoso da época. Somente eram executados na cruz os piores criminosos da época. E muitos criminosos que tinham até digamos assim, de um sangue especial, não eram crucificados, eles eram decapitados ou eram enforcados. Mas crucificados eram os criminosos piores e provavelmente a grande maioria eram escravos. Eram criminosos e escravos, era a pior classe, era realmente a escória da sociedade. Eram os crucificados. Então vejam, a origem do Evangelho para os romanos, eles olhavam tudo isso, eles eram muito orgulhosos, e eles então, olhando a origem desse Evangelho, eles achavam o Evangelho medíocre. Fala de um homem que não significa absolutamente nada para eles. Esse tal de Jesus, pregar esse tal de Jesus para eles, para os romanos, era meio cômico. Ora, nós temos muitos deuses, nós somos de sangue nobre, a maioria dos romanos é tudo nobre, nós somos uma nação nobre, orgulhosa, poderosa, rica, dominamos o mundo. Para que ouvir sobre um carpinteiro? Carpinteiro para eles era a classe mais baixa dos serviçais, que eram dos judeus. Eles já odiavam os judeus, ainda mais carpinteiro. Se fosse, quem sabe, um bom comerciante judeu, até que eles ainda tinham um certo relacionamento. Mas não era o caso. Então vejam, a origem do Evangelho é uma das causas de poder se envergonhar. Em segundo lugar, o portador do Evangelho. Quem era o grande portador do Evangelho conhecido até então? O mais conhecido era o próprio Paulo. E quem era Paulo para os romanos? Eles também não tinham conhecimento ainda do Saulo, daquele Saulo. O que eles tinham era um conhecimento mais recente a respeito de Saulo. Eles tinham conhecimento de um judeu, começando mal de novo, outro judeu, que eles se aborreciam dos judeus. Eles não consideravam os judeus. Os romanos viam os judeus como os piores, a pior das nações que eles conquistaram, eram a nação dos judeus, eram os israelitas.
Eles não tinham nenhuma consideração para com os judeus. Então, agora, além do Deus que eles pregavam ser um judeu, ainda o próprio mensageiro era um judeu também. Paulo. E quem era Paulo? Bom, quem sabe Paulo é um grande professor, ou um homem que dava aula em universidades, ou um médico, ou quem sabe um grande rico comerciante lá da Palestina, que vai passar por aqui e vai pregar o evangelho? Não. Eles conhecem Paulo, o fabricante de tendas, aquele que fazia barraquinhas. Puxa, Paulo judeu, fabricante de tendas, também não tinha muita expressão, tudo isso. E pior, eles conheciam a história recente de Paulo. Eles sabiam que Paulo, dentro dos limites de todo o império romano, em todas as cidades por onde ele pregou, ele já tinha sido rejeitado, apedrejado, açoitado, enxotado, acusado de impostor em todos os lugares onde ele pregou esse mesmo evangelho. Por que Roma haveria de dar ouvidos para Paulo? Ou para o evangelho? Então, o mensageiro do evangelho também era indigno. Com tudo isso, talvez os irmãos de Roma pudessem pensar, bom, nós vamos encontrar dificuldades. Talvez Paulo pensou assim, a igreja pode ter vergonha de falar desse Jesus e do seu encarcerado que sou eu, Paulo, né? É assim que Paulo se apresenta aos coríntios. Bom, por outro lado, o que Paulo escreve e o que nós podemos extrair desses dois versículos que nós lemos, dos versículos 16 e 17 do capítulo 1? O que Paulo quer dizer em poucas palavras sobre o evangelho? O que Paulo quer ensinar aqui? Algumas razões pelas quais Paulo então declara para eles, com todas as letras, eu não me envergonho do evangelho. O que Paulo vai dizer? O que Paulo quer alegar com a sua alegação? O que ele quer dizer para os romanos, para aquela igreja? Primeira razão, aí sim, a verdadeira origem do evangelho. Os romanos não tinham a verdadeira ideia de qual a origem daquele evangelho. Eles conheciam Jesus homem. Paulo conhecia o Jesus Deus. Primeira razão, a origem do evangelho. E Paulo ensina isso para eles. A mensagem do evangelho, Paulo diz então que a mensagem do evangelho não é palavra de um César, de um imperador, de um rei. A mensagem do evangelho não é fruto da palavra ou a palavra de um homem, ela é a palavra do Filho do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. Nós vimos isso quando expusemos há 2 semanas atrás, falamos sobre Gálatas, que Paulo mostra que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem nenhum, mas ele recebeu de Deus. Por isso Paulo tinha convicção, eu não preciso me envergonhar disso, porque eu recebi do alto, eu não recebi de homens. Eu sei o poder desse evangelho, porque ele vem de cima. Paulo tinha essa convicção. Não é, o evangelho vem do trono dos céus, não é de trono de homens, daqui da terra. O evangelho é revelação divina, não é fruto da sabedoria humana. Se você perceber, Paulo, a partir do versículo 18, ele vai começar a falar sobre a depravação humana, a depravação do homem, total depravação. Mas antes disso, se você pegar do versículo 16, que nós estamos lendo agora, até o versículo 32, o fim do capítulo, são 17 versículos. Nesses 17 versículos, se você contar, você vai encontrar 17 vezes a palavra Deus. Na verdade, 16 vezes a palavra Theos, que significa Deus, e uma vez a palavra Criador, no versículo 25. Então, 16 vezes a palavra Deus, e uma vez a palavra Criador. 17 vezes se referindo a Deus.
do versículo 16 até o 32. São 17 versículos. Poderíamos dizer que é uma vez falando de Deus em cada versículo. Então, Paulo sabia que o Evangelho fala de Deus. O Evangelho fala de Deus. Isso era honra, não era motivo de vergonha. Primeira coisa então, a origem, essa é a origem do Evangelho. O Evangelho fala de Deus, acima de tudo. O Evangelho alcança homens? Sim, mas acima de tudo fala de um Deus amoroso, gracioso, de amor incondicional, mas que Ele não permite que nenhum ímpio se achegue a Ele, a não ser que seja justificado pela sua própria justiça, não pela justiça de homem nenhum. É isso que mexeu com Lutero. É isso que mexeu com Agostinho. É aqui que está a base. É uma justiça que vem de fora, que não pertence ao homem. Então Paulo entende tudo isso. Essa origem do poder do Evangelho. É um Evangelho poderoso que ele tem em mãos. Em segundo lugar, a segunda razão, que Paulo menciona que não tem vergonha do Evangelho, é o próprio poder do Evangelho. O Evangelho é onipotente aos olhos de Paulo. Quando ele diz o poder do Evangelho, o termo grego aqui, a palavra grega é dinamis. Essa palavra dinamis, que foi traduzida para nós como poder, significa uma força miraculosa. É uma força sobrenatural. Ela não é a força de todos os batalhões, de todas as nações que existem em toda a terra, com todo o poderio nuclear, se fosse nos nossos dias, com todo o poder nuclear que existe hoje. Ainda assim, o Evangelho é mais poderoso do que tudo. E esse dinamis, esse poder do Evangelho, Paulo diz: eu não preciso ter vergonha daquilo que é onipotente. O Evangelho de Deus é onipotente, tanto quanto o Deus do Evangelho. Porque o poder do Evangelho é de Deus. Então ele diz: eu não preciso ter vergonha. Como é que ele sabe que o Evangelho é poderoso? Ele entende que esse Evangelho é poderoso para alcançar qualquer coração, por mais duro que seja. Esse Evangelho pode alcançar. Agora, esse poder do Evangelho é um poder diferente do poder daquela época. Na palavra de Paulo, muito bem entendida pelos romanos, o poder, o dinamis, não é igual o dinamis de César, ou dos Césares, ou dos imperadores, ou dos grandes conquistadores, porque eles conquistam para destruir povos. O Evangelho conquista para salvar homens. É diferente. É um poder voltado para o bem, para a salvação de todo aquele que crê. Não para a destruição, como as pessoas, quando escutavam falar de poder, temiam. Porque geralmente a palavra poder estava relacionada com o mal, com a conquista, com a perda da liberdade. Os poderosos oprimiam os outros homens, por causa do poder que eles tinham. O dinamis, o poder de Deus, é para a salvação, é diferente. Outra coisa é referente ao poder ainda do Evangelho. O Evangelho é universal. Não há potestades ou impérios que possam resistir ao poder do Evangelho. O Evangelho não tem barreiras. O Evangelho não tem paredes, nem muros. O Evangelho não tem potestades e pessoas que possam impedir do Evangelho chegar aonde quer que seja. Não há limites para o poder do Evangelho. Ele vai até onde Deus quer que ele vá, e ninguém pode impedir. Por isso ele é poderoso, ele não tem limites, ele é universal, ele é para todos os homens, e para as mulheres também naquela época, porque precisa falar, porque naquela época a mulher era pouco considerada, era um pouco superior do que um próprio animal de carga. Então elas eram muito discriminadas naquela época. E Paulo diz: não, o Evangelho é para todos. E o Evangelho muda a coisa. O Evangelho ensina que as mulheres agora são um vaso mais frágil, que o homem tem que dar a sua vida por elas. E considera a mulher, e coloca a mulher no devido lugar, com honra, como ela sempre mereceu. O Evangelho também é o poder de Deus, e Paulo declara isso.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, eu vou ler para você. 2 Coríntios 4, 6, Paulo diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que é que Paulo está falando aqui? Ele fala aqui, o mesmo poder de Deus, lá na criação. Se você perceber, Paulo está se referindo ao capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus criou todas as coisas, mostrou imenso poder, porque do nada Ele fez tudo. Não havia nem matéria-prima, Deus criou matéria-prima para fazer suas coisas. Não havia nada. Não havia nada, absolutamente. E Deus criou tudo. Então, o mesmo poder desse Deus Criador é o poder que está no Evangelho. Dizem alguns estudiosos que ainda é maior ainda esse poder, porque o poder da criação foi só através da sua palavra. Ele disse e tudo se fez. No Evangelho, além da sua palavra, Ele veio e morreu por nós. É muito mais do que na sua palavra. Que poder! Paulo diz, eu não me envergonho desse Evangelho. Esse Evangelho é uma honra. E eu prego, por quê? Porque Ele é poderoso. Porque Ele vem de um Deus soberano. Ele vem de um rei que é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele fala de um homem, Jesus Cristo, que é o Senhor do universo. Eu vou me envergonhar desse homem? Jamais. Não vou. Paulo conhece bem essa história de luz. Ele que iluminou em nosso coração, pela iluminação do nosso conhecimento, para ver a glória de Deus na face de Cristo. Paulo passou por uma experiência de luz, no meio do caminho, indo para Damasco. Damasco, no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus Cristo, através de uma grande luz. Aquela luz faz com que ele desça do cavalo, ele perde a visão, mas ele ouve uma voz, que fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo diz, quem é, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus. Paulo tem um encontro com Jesus. Eu acho que ele sabe bem o que é esse negócio de resplandecer luz. Resplandeceu em seu coração. Ele conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aqui a gente percebe o poder do Evangelho. Ele não tinha vergonha por causa disso também. Terceiro lugar, qual é a outra razão que Paulo não se envergonha do Evangelho? A própria natureza do Evangelho. Qual é a natureza do Evangelho? Paulo foi alcançado pelo Evangelho do amor de Deus. Ele entende que Deus se revelou a ele não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Deus chegou na vida dele para o bem dele, por amor a ele. Só que ele entende que dependia de ele ter um relacionamento com esse Deus de amor. Ele entende que o amor também está apegado à justiça. E ele diz no versículo 17 que o Evangelho é visto, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ali o amor de Deus e a justiça estão de mãos dadas. Porque ele entende que não é por justiça própria, não é por ele ser um bom judeu, fariseu inclusive, estudioso da lei. Na época de Paulo, Paulo sobrepuja a muitos de sua idade, ele diz aos Gálatas. Eu fui um fariseu de fariseus, eu estudei aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, Rabi Gamaliel. Ele estudou muito, ele era zeloso da lei, e mesmo assim ele entendeu que não era nada daquilo que ia levar à salvação, mas a justificação é pela fé. Ele aprende isso. Então ele foi alcançado pelo amor
e esse amor lhe imputou uma justiça que vem de outro. Esse alguém morreu por mim, Paulo diz. Ele pensa, esse amor fez com que esse Jesus, Deus, homem, morresse por mim. E ele imputou a sua justiça em mim gratuitamente. Eu fui justificado gratuitamente. Sabe o que acontece no coração de Paulo? Pega fogo o coração de Paulo. Paulo incendeia o seu coração. E ele fala assim, ele já tinha falado no versículo 14, né? Agora ele fala de novo. Essa justiça, eu quero pregar para todo mundo. Eu tenho essa dívida porque eu fui alcançado por esse grande amor que me justificou de forma gratuita, incondicional. Então ele tem esse ímpeto, esse desejo ardente de pregar o Evangelho. Ele sabe que no Evangelho resplandece tanto o amor quanto a justiça de Deus. Paulo foi alcançado por essa boa nova e tornou-se inflamado para reparti-la por todo o mundo. E com esse grande amor, ele diz, eu não tenho vergonha desse Evangelho. Eu não tenho vergonha porque eu fui salvo por ele. E se ele tem poder para me salvar, ele pode salvar qualquer um. Essa é a natureza do Evangelho. Em quarto lugar, a outra razão que Paulo diz que ele não tinha vergonha de pregar o Evangelho é o próprio resultado do Evangelho. O poder do Evangelho que produz fé salvadora é o mesmo que produz fé santificadora. Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele está mencionando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele menciona algo que foi falado no Velho Testamento, o meu justo viverá por fé. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que o poder do Evangelho não só salva, mas santifica. O poder do Evangelho transforma vidas. O poder do Evangelho faz de um inimigo um filho de Deus, porque fez em mim. Paulo tinha essa convicção. O Evangelho faz de prostitutas santas. O Evangelho faz de assassinos homens santos. O Evangelho faz de bêbados, de meretrizes, de desviados, de políticos corruptos, faz homens santos. O Evangelho tem poder para transformar vidas. Ele é poderoso não só para salvar, mas para corrigir o rumo daqueles que creem de uma vez só. Não é de uma vez só, mas é de fé em fé, dia após dia, gradativamente, aos poucos. Esse Evangelho vai salvando. Salvou da ira vindoura, mas agora está salvando de si mesmo. Salva um corrupto como eu, dia após dia, da minha própria corrupção. Então Paulo entendia isso. E ele fala, ele tem poder esse Evangelho. Por que eu vou ter vergonha dele? Ele é para o bem daqueles que vão ouvir, daqueles que vão crer e daqueles que vão ser transformados. Vai fazer com que eles possam ser radicalmente transformados em suas vidas, em sua ética, em seu comportamento. O Evangelho é poderoso para transformar vidas. Paulo sabe disso. Paulo entende isso. O Evangelho então dá sentido à vida. O Evangelho transforma a cosmovisão do homem. Ele dá esperança eterna. O Evangelho dá uma nova expectativa de vida para as pessoas. O Evangelho enche aquilo que está vazio o coração do homem. O que falta no coração do descrente, o Evangelho enche. Do quê? De uma santa esperança. Irmãos, Paulo entende que a falta do Evangelho no coração dos homens, ou sem o Evangelho, é melhor nós dizermos, como ele ensina também, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem sentido a vida, não tem expectativa futura. Eu não tenho uma esperança, eu não tenho um futuro, eu não tenho um amanhã. Sem o Evangelho eu não tenho essa esperança. Ora, então eu faço o que eu quiser.
quando o homem tem uma esperança, homem, eu digo, entendam, não é? A pessoa, o cristão convertido, homem ou mulher, quando ele se converte, quando ele crê em Jesus Cristo, ele passa a ter uma nova expectativa de vida, toda a visão dele muda, ele é transformado. Então, com tudo isso, irmãos, nós podemos fechar e dizer, Paulo realmente tem motivo para não se envergonhar do Evangelho, não é mesmo? Paulo tem muitos motivos, esses mesmos motivos são os nossos. Esses mesmos motivos estão nas tuas mãos, nas minhas mãos, para nós continuarmos pregando o Evangelho. Não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha. Isso nos motiva. Olhar para a vida de Paulo. O que Paulo escreveu aos Romanos serve para nós nessa noite, ou em nossos dias. O que a gente tira de aplicação? Eu sei que os irmãos vão tirar muito mais do que eu. Algumas aplicações que a gente pode tirar nessa noite, desses 2 versículos. Em forma de aplicação, eu quero dizer para vocês algumas coisas que não são o Evangelho. Não estão todas aqui, mas as principais, segundo o nosso presente século, acredito que aqui a gente pode se satisfazer. Primeira delas, o que não é o Evangelho? O Evangelho de Paulo não é o Evangelho da prosperidade, o famigerado Evangelho da prosperidade. Esse não é o Evangelho de Paulo. O Evangelho da prosperidade, onde Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Esse não é o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo põe Deus no lugar dele, soberano, ele manda, ele é Senhor, ele é Kyrios, Senhor em grego. Ele é acima do César, ele é acima dos reis, dos imperadores, ele está acima dos homens. E o homem continua na posição de homem, miserável, imperfeito, incompleto, necessitado da graça de Deus. Então o verdadeiro Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Paulo, põe Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. Em segundo lugar, o Evangelho de Paulo não é o Evangelho centralizado em curas ou em milagres. Jesus não veio ao mundo apenas para curar os males do corpo. Ele pode fazer isso? Pode. Ele já fez isso muitas vezes. Mas não é o alvo principal. O alvo do Evangelho não é simplesmente curar, fazer milagres, fazer prodígios. Jesus morreu para nos salvar da ira vindoura. É muito mais do que dar saúde para mim e para você. É muito mais do que resolver nossos problemas seculares, momentâneos e passageiros. Ele veio resolver um problema eterno. Nós estávamos sem Deus no mundo, desviados como ovelhas sem pastor, e Ele veio nos buscar. Então o Evangelho de Paulo é muito mais do que simplesmente curas e milagres. O grande milagre é nos salvar da ira vindoura. Esse é o alvo principal do Evangelho. Em terceiro lugar, o Evangelho de Paulo não é o Evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Não, esse não é o Evangelho de Paulo. Cristo não morreu simplesmente para registrar o seu nome no hall de membros de uma igreja local, apenas. É bom isso? É bom? É importante? Sim, mas não é tudo. Estar registrado no hall de membros de uma igreja é parte daquilo que nós temos que fazer como crentes. Mas ele veio para inscrever o nosso nome no livro da vida. É muito mais do que inscrever no hall de membros. Por que nós podemos entender sobre isso? Podemos entender que não basta ser membro de uma igreja. Não basta crer em Jesus Cristo. Nós temos que crer e tê-lo como Senhor. Nós não podemos viver sem compromisso com o senhorio de Cristo.
O Evangelho que não transforma a sua vida e faz você se arrepender e abandonar todos os seus pecados, ele não é Evangelho. O Evangelho que não humilha o seu coração e o leva a submeter-se ao senhorio de Cristo, não é Evangelho. O Evangelho que mantém você como dono do seu nariz, não é Evangelho. O verdadeiro Evangelho coloca você debaixo do temor do Senhor, tendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não só como Salvador, mas também Senhor, ou seja, é aquele que manda. Ele manda e eu obedeço. Esse é o Evangelho de Paulo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Em quarto e último lugar, eu quero fazer um rogo para toda a igreja, para todos os membros, para todos os irmãos. Eu quero pedir para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha vergonha de ser um mensageiro do Evangelho. Não tenha vergonha, irmão. Siga o exemplo de Paulo, não tenha vergonha. Você tem o poder de Deus nas suas mãos, ou nos seus lábios. Faça-o. Prega o Evangelho. Não tenha vergonha de ser um mensageiro do Evangelho. Por outro lado, eu também quero dizer para você, não se envergonhe dos outros mensageiros do Evangelho. Eu vou ler um texto aqui para você, de 2 Timóteo, capítulo 1, são 3 versículos do capítulo 1 de 2 Timóteo, 7, 8 e 12, diz assim, só vou ler para você. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Depois Paulo diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo está dizendo, eu sou encarcerado, eu sou mensageiro do testemunho de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Não se envergonhem do Evangelho de Jesus, e nem de mim, que sou o seu mensageiro, mas sou encarcerado. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E Paulo dá o exemplo a Timóteo, e diz o seguinte no versículo 12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Quais coisas? Perseguição. Ele tem apanhado toda hora, todo dia, ele tem sofrido muito, tem sido preso, encarcerado, taxado de impostor, de falso, de hipócrita. E Paulo diz, eu estou sofrendo todas essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Nós acabamos de cantar, né? Interessante. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo o seguinte, não tenha vergonha do Evangelho e também não tenha vergonha de mim, Timóteo, porque eu te ensinei o Evangelho. Irmãos, não tenham vergonha dos seus companheiros de fé. Não tenham vergonha daqueles que são limitados, que são pecadores, indignos como você. Não tenha vergonha, mãe, pai, de pregar o Evangelho e de ensinar os princípios de Deus para o seu filho, embora debaixo de rebelião. Seu filho e sua filha podem estar em rebelião, não importa, não tenha vergonha. Não perca a autoridade por causa deles. Você tem o Evangelho nas suas mãos, você tem a Bíblia nas suas mãos, você tem toda a Escritura nas suas mãos, ela é poderosa para salvar o teu filho, tua filha, em espírito de rebelião. Não se envergonhe disso. Embora eles endureçam, não importa, continue falando de Deus para ele. O teu testemunho pode ser fraco, mas o teu Evangelho é forte. E se você se arrepender dos seus pecados, bem está, você está limpo e continua com autoridade, como pai, como mãe, como pastor, como líder, como diácono, como presbítero, como marido, como esposa, para pregar para o teu cônjuge, para pregar para o teu filho, para pregar para o teu irmão e dizer, volta para Deus que você está errado. Não se envergonhe, meu irmão, minha irmã. Não se envergonhe. Você tem o poder de Deus nas suas mãos. Fale o que é bíblico. Ensine os princípios de Deus. Um dia,
esse poder vai quebrar a dura cerviz de quem o ouviu. Creia nisso, irmão. Creia nisso, mãe, pai, marido, esposa. Creia nisso. O poder não é teu. O poder é de Deus. Está na sua palavra. Ela tem autoridade. Ela é espírito e vida. E ela salva no tempo de Deus. Eu não sei quando, mas ela salva. Vamos orar? Deus de toda graça, nós te agradecemos porque conhecemos o Evangelho pela tua graça. Somos gratos por aqueles que um dia nos pregaram o Evangelho e que nos trouxeram até aqui. Somos gratos pelo teu Evangelho que continua nos exortando para sermos santificados. Somos gratos pelo Evangelho que abre a nossa mente tão dura, abre o nosso coração tão empedernido. Somos gratos pelo poder da tua palavra que quebra a nossa dura cerviz, que produz arrependimento, que nos faz sábios, embora tolos como somos. Somos gratos pelo teu Evangelho, Senhor, que é poderoso para salvar-nos. E cremos que de fé em fé o Senhor há de nos edificar sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Cremos que de fé em fé o Senhor há de completar a tua obra em cada um de nós, porque ainda somos tão imperfeitos, estamos tão longe da perfeição do varão perfeito. Estamos tão aquém da medida completa de Cristo, mas o Senhor prometeu que nos levaria até lá. E nós cremos nisso, que é através do poder do Evangelho que nós chegaremos lá e o Senhor cumprirá aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, nós cremos que nós vamos ser amadurecidos e chegaremos à estatura completa de Cristo. Faça isso, Senhor, em cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.